Quantas vezes você já se perguntou qual modelo de linguagem você deveria usar para uma tarefa? Hoje eu vou te passar o Bizu, o guia definitivo de como escolher o melhor modelo de IA para a tarefa que você tem que realizar. Então, tarefa de geração de texto, de código, de imagem, eu vou te passar aqui o guia definitivo. Como isso não é estático, então a cada dia modelos são lançados, eu vou te passar o processo para escolher o melhor modelo para o seu caso. Então vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa, não adianta olhar os benchmarkings que saem nos papers quando cada modelo é lançado, porque todos vão mostrar que aquele modelo é o melhor de todos. E existem suspeitas, por exemplo, do Grok, de que ele seja um modelo otimizado para poder performar bem naqueles benchmarkings, tá? Então, como que a gente vai mesmo saber qual o melhor modelo para cada tarefa? Vem comigo aqui, a primeira dica que eu vou te dar é abrir o LM Arena. Hoje mudou de nome, é só Arena, arena.ai. Então aqui você vai ter os rankings de acordo com as preferências dos usuários, medidas de maneira cega. Então, o usuário coloca uma pergunta, essa pergunta é um prompt, ele é respondido por duas IAs diferentes e o usuário escolhe qual a melhor resposta sem saber quais os modelos. Somente após escolher qual resposta ele acha melhor, o site vai mostrar para ele quais eram os modelos. Então já é bem mais imparcial e tende a ser um pouco mais realista. O único problema é que alguns modelos deixam um chamado footprint, né? O GPT, por exemplo, ele costuma terminar com uma perguntinha do tipo: você quer que eu faça mais isso para você, mais aquilo? Então tem sempre ali uma pequena diferença que pode deixar vazar essa informação para o usuário. Mas de uma maneira geral, é bem imparcial esse ranking do Arena. A outra maneira é por meio do Open Router, que é uma meta API que vai servir como uma loja de APIs. Então você coloca os seus créditos na Open Router e em cada aplicação que você estiver usando, você vai escolher a Open Router como fornecedora de IA, e aí ela, por sua vez, tem conexão com as APIs de todos os modelos. E o que você ganha usando o Open Router? Você ganha a possibilidade de, com apenas uma assinatura, que não é uma assinatura, são créditos que você coloca, você acessar, poder experimentar vários modelos diferentes, tá bom? Então vamos dar uma passadinha aqui agora para você ver junto comigo como que a gente pode usar esses dois tipos de rankings para poder escolher uma IA para sua aplicação. Então a gente tem aqui o ranking da Arena para texto. E a gente vê que o melhor modelo é o Claude Opus. E ele está liderando aqui boa parte dos rankings. Vamos dar uma olhadinha com calma. Mas texto e código, o Claude ganha de lavada. Agora, é lavada mesmo? Vale a pena pagar muito mais caro pelo Claude, em vez de usar um outro modelo mais barato? Se a sua aplicação é de texto, o Claude está na frente, mas ele não ganha com grande diferença para os outros modelos que vêm atrás, como o Grok, o Gemini e o GPT 5.4. Então a gente pode considerar esses três, tem uma diferença aqui menor do que 20 no score. E aí, lá no LM Arena, tem esse Bradley Terry aqui, que tem a fórmula como é calculado esse score. Então pediu o ChatGPT um cálculo de quanto que cada ponto ali representa em termos de probabilidade de vencer ou de perder no embate. Então, por exemplo, se a diferença é até 40, significa 5,7% de vantagem para um modelo em relação ao outro. Então, significa que em 55, vamos arredondar para 56% das vezes, um modelo vai ganhar e 44% das vezes o outro modelo vai ganhar. Na minha opinião, e aí tem que ver a sua tolerância, mas eu considero que até 40
pontos de diferença lá no score, os dois modelos são bem parecidos, tá? Então eles têm uma performance cuja diferença é bem sutil. Então eu aceito uma diferença de 40 até 50 pontos de score. Então é a diferença que eu aceito, tá? Então se passar ali para 80, 100, já vai ficando complicado. Em 80, a diferença de score significa que um modelo vai ganhar 6 em 10 e o outro 4 em 10. Então já começa a ficar uma diferença bem mais acentuada, bem mais perceptível. E só para a gente ter uma noção. Então vamos tirar 50 aqui, de 1.500 para 1.450. E aí a gente vê o quê? Vamos pegar todo mundo aqui acima de 1.450 e pode ser 52 aqui. O ERNI da Baidu, o Kimi 2.5, o GLM5, que são modelos chineses bem baratos. O GLM é considerado o melhor inteligência por dólar. Comparativamente, ele é o mais barato para a inteligência que ele entrega. Então, nessa faixa aí de até 50 de diferença, pontos de score, a gente vem aqui até o Kimi 2.5, o GLM. Então, eu acredito que para a geração de texto, você pode escolher aqui modelos mais em conta do que o Cloud. Na questão de código, vamos pegar aqui 1.550 para o Cloud e se a gente tirar 50 de diferença, ainda a gente está dentro do Cloud. Então ele lidera com bastante vantagem aqui. Vindo outros modelos, o GPT, o Gemini e o GLM, mais ou menos empatados, mas com quase 100 pontos de score de diferença. Aí, o que isso significa para mim? Significa que o Cloud é, sem dúvida, a melhor opção. A opção barata, que eu considero aqui o GLM, que eu assino, eu tenho uma assinatura da GLM e do Gemini, do Google AI, Google Pro, Google alguma coisa. Eu tenho essas duas aqui. Só que eu reconheço aqui que o Cloud, pelo jeito, ele é bem melhor. Então, qual que é a estratégia que eu estou pensando em adotar aqui? E devo compartilhar com vocês nos próximos vídeos aí do canal. A minha ideia é usar uma ferramenta orquestradora de agentes para que ela use o GLM5 para gerar um código. Se houver bug, usar o Gemini para poder corrigir aquele código. E, em último caso, eu usar uma ferramenta como o Open Router, sem eu ter que fazer uma assinatura do Cloud, mas um roteador daqueles lá, uma Meta API como o Open Router, para, se o bug persistir, após a avaliação desses dois primeiros modelos, aí sim ele pedir o Cloud para debugar aquilo. Então espero que mais de 90%, 95% das vezes eu consiga resolver os bugs com esses modelos e naqueles 5% das vezes, o meu orquestrador de agentes peça via API, pague pelo uso e não pagar uma assinatura completa, para o Cloud chegar lá e resolver o problema. Eu tenho usado paralelamente esses dois aqui e eu realmente não percebi muita diferença entre eles em questão de código. Muitas vezes o GLM não consegue resolver uma tarefa, o Google vai lá e consegue, e vice-versa. E eu passo a usar preferencialmente o Gemini, e aí quando ele agarra numa tarefa, eu passo aquela tarefa para o GLM, e aí ele consegue suprir aquela tarefa. Então, quando um agarra, o outro costuma ir lá e resolver. E poucas vezes eu tive que realmente intervir manualmente e falei, olha, aqui realmente nenhum dos dois modelos está dando conta. E aí eu acho que o Cloud pode, nesses casos, resolver, tá? Então, eu pretendo criar um orquestrador que vai usar 3 agentes gradativamente com essa regra aí, tá? Mas percebo que em matéria de código, o Cloud está muito mais à frente. Em matéria de visão, o líder é o Gemini. Mas a gente vê que, tirando aqui 50, todos esses modelos aqui estão ali mais ou menos no mesmo padrão. Então, se você usar qualquer um desses outros aqui, como o próprio GPT ou o Kimi 2.5, você vai ficar ali bem servido.
Em matéria de documento, o Claude também está destacando o que esse documento faz. É raciocínio em contextos longos, né? E análise de documentos. Então, se a sua aplicação for desse tipo, a gente tirando aqui uns 50, só o GPT 5.4, que é aí novo, vai poder aí rivalizar com o Claude. Geração de imagens aqui. O Gemini, que é o Nano Banana 2, ele está liderando. A melhor alternativa open source aqui seria o Flux 2, né? Mas já tem uma diferença até razoavelmente grande ali para o Gemini, tá? Então, se você for usar um modelo gratuito, indico o Flux 2 Max ou Flex, porque a diferença entre eles é muito pequena. E se você não ficar satisfeito com essa geração aqui, aí você vai e usa o Nano Banana 2 ou o próprio GPT. E aí você pode usar esse mesmo raciocínio para outras tarefas, como edição de imagem, texto para vídeo, busca imagem para vídeo, tá bom? E onde que entra o Open Router nessa história? Então, ali a gente está avaliando somente qualidade da geração. No Open Router, já envolve a questão financeira. Então, o que as pessoas estão usando mais? E aí, as pessoas levam em consideração outros fatores, como o próprio custo-benefício. E eu não indico para ninguém usar o Open Router porque eles me roubaram, tá? Eu coloquei um crédito lá e eles não creditaram a minha conta. Então deu um erro do banco, aparecia como erro na hora de finalizar a compra. Eu fiz a compra de $10 3 vezes e eles creditaram na minha conta somente uma vez. Quando eu olhei o extrato do cartão, estavam lá as 3 vezes. Então, o banco pagou com o meu dinheiro o Open Router 3 vezes e ele depositou na minha conta uma vez só os $10. Então, depois desse problema, nunca mais usei o Open Router. Vou buscar aqui uma alternativa para usar a API do Cloud sem ser o Open Router e sem ser fazendo assinatura. Mas aqui os modelos mais usados, a gente vê que quem está liderando é o Minimax 2.5. Veja que mesmo ele não estando entre os top da arena, ele é um dos mais usados, deve ser por questão de custo-benefício. Em segundo lugar, vem esse modelo da StepFan, que está grátis, então eles devem estar usando essas chamadas para aprimorar o modelo deles, estão querendo ganhar mais visibilidade, e aí ele está vindo aí em segundo lugar. A gente vê como que aqui a questão mudou. E o market share aqui dentro, a gente vê que em primeiro lugar aqui, nessa última passagem aqui, está vindo aqui o Google, né? Em segundo o Anthropic, o terceiro OpenAI, em quarto o Minimax, em quinto o StepFan. Mas se o Minimax é o líder, como que o Google está em primeiro aqui? Ora, porque aqui são todos os modelos, né? Então aqui é por fabricante. Então o Google tem vários modelos, tá? Mas a gente vê que o percentual dele vem diminuindo. E da Anthropic também. Olha como está até relativamente estável, mas diminuiu bastante do ano passado para cá, talvez justamente pela questão de custo. O OpenAI tem realmente aqui uma participação relativamente pequena no fornecimento dos modelos. Aqui a gente vê a questão do preço, né? Então olha só, como o Cloud está aqui, $5,25 por, olha lá, índice de inteligência analítica, e a gente tem aqui o GLM 5, mais ou menos com o mesmo índice de inteligência analítica, mas com um preço infinitamente menor, com 72 cents por 1 milhão de tokens, enquanto o Cloud tem $5, praticamente 7 vezes o preço do GLM. Enfim, tem aqui as categorias, as linguagens. A minha dica, então, seria essa. Se você for capaz de orquestrar para poder usar um modelo um pouco inferior, e aí se o resultado não ficar bacana, usar o modelo top, aí eu acho que é a melhor solução, pelo menos do meu ponto de vista. Mas aí me conta aqui abaixo qual a estratégia que você tem usado para escolher o seu modelo. Eu tenho um amigo que ele só usa o Cloud. Para ele o custo não é importante, ele faz a assinatura do Cloud e ele só usa o Cloud.
tá? Mas eu queria saber a opinião de vocês aí, como que vocês têm escolhido o modelo que vocês usam no dia a dia.